que são o princípio espiritual e o princípio material. Todas as outras ciências até agora, até o momento, têm estudado o princípio material. Existe agora uma possibilidade extraordinária, que é da física moderna, após esse lançamento da teoria das supercordas, da teoria M, da teoria sistêmica do átomo, de chegar através dos elementos materiais ao que seja o espírito, ao chegar às outras dimensões espirituais, em que talvez, possivelmente, encontraríamos a presença do espírito dessa forma. Porém, é muito cedo para afirmar, porque talvez essas 11 dimensões, sendo que as 4 primeiras são conhecidas, essas 11 dimensões talvez sejam 11 dimensões paralelas e perpendiculares à matéria comum, e estruturariam campos de matéria até uma boa parte do espírito, sem que realmente pudesse viver num contexto em que a gente possa dizer, espírito, né? Então nós vemos que há um esforço de muitos cientistas ao comprovar, ao se aproximar desses princípios espirituais. Por exemplo, nós temos o caso do Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, que tem um livro extraordinário que pesquisa mais de 200 casos prováveis de reencarnação. As crianças lembram de suas reencarnações passadas e elas têm manchas corpóreas correspondentes a acidentes havidos na reencarnação passada. Outras vezes nós vamos observar que tem determinadas pessoas que têm, por exemplo, morrem determinadas crianças, 2 crianças, e elas apresentam o mesmo caráter nas gêmeas seguintes que nascem no mesmo casal. E chamam os pais da mesma forma. E tem sinais de nascimento que comprovam um acidente havido na reencarnação passada. Há pessoas, embora no seio da multidão, muitas vezes desconhecidas do vulgo, da grande maioria de pessoas, que relembram de reencarnações passadas. Hoje, se nós formos observar crianças, adolescentes, o número de pessoas que têm contato com vozes dos espíritos é muito grande. Pessoas que visualizam. Então nós estamos vivendo numa época extraordinária em que os princípios básicos da doutrina espírita estão se mostrando claramente à humanidade, de uma forma radiante, bela. E aí, diante desses fatos, não há o que dizer. É necessário que se cale o ser humano para que possa investigar, porque não adianta rebater fatos. Desde que eles se apresentem, é necessário dos fatos retirar as leis que os regem, e das leis que os regem, então, descobrir o processo de moralização do ser. E através desse processo de moralização do ser, de transformação do ser, nós vamos observar então que o ser se religa aos outros seres humanos, se religa a Deus, porque ele vem de Deus e vai para Deus. E ligado a Deus durante o processo de crescimento evolutivo, ele então passa a exibir dentro do seu próprio âmago, dentro do seu próprio ser, as condições ideais para a construção da sua felicidade. O Espiritismo, dessa forma, conforme o primeiro capítulo de A Gênese, o caráter da revelação espírita, o 5º livro das obras basilares, é uma doutrina filosófica, porque ela responde o ser humano, conforme outras questões, mas de uma forma mais sintética, unida ao princípio científico, ela responde o ser humano o que é ele. E nós vemos então que o espírito não é uma coisa fora do universo, mas que está unida ao universo, e que o ser espiritual, além de não ser uma coisa fora do universo, faz parte daquilo que nós mesmos somos. Então nós somos espíritos. Nós, morrendo a carne, sobreviveremos. Então o conhecimento de tais princípios é fundamental
o conhecimento dos princípios são fundamentais. Esses princípios são fundamentais porque regem a vida real. Embora nós estejamos presentes na materialidade, vivemos em 3 dimensões mais uma, as 3 dimensões do espaço, né? Cima, baixo, lado direito, lado esquerdo, frente e trás, né? E mais a dimensão do tempo, vivemos ao mesmo tempo em outras dimensões. Isso é extraordinário, porque se nós não soubermos, a gente vai passar pela vida como se ela não tivesse significado nenhum. É importante que nós entendamos o que é o ser espiritual, o que é o espírito. Pedimos então para o nosso caro Marcelo para irmos aos nossos apoiadores culturais.